Bom dia, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo hoje irei aqui apresentar a rubrica o meu portfólio, portanto fazer aqui uma análise no mês de Abril, como é que está aqui a correr, aqui as minhas posições, também falar um bocadinho da minha estratégia que de facto vai mudar ligeiramente já para o próximo mês em termos de compras. A estratégia continua a mesma, a DCA all the way, porque não há outra forma. Obviamente que irei aproveitar para descer o preço médio de algumas posições. Também vamos aqui já ver que o meu portfólio pela primeira vez teve aqui, desde o último vídeo, teve aqui um tombo bastante grande. Já chegou aqui o lucro, recuperou, na altura pensou que estava a fazer o vídeo dos dividendos, na quarta ou na quinta. Foi na altura em que o Trump decidiu suspender por 90 dias, 3 meses, as tarifas. Também não é de esquecer, que acho que muita gente fez confusão, ele não suspendeu em todos os países, só alguns. Também não suspendeu as taxas sobre o alumínio, sobre a matéria-prima na Europa, em que pensou 20%. O alumínio e outra matéria-prima bastante importante no ramo da manufatura, quando se quer produzir componentes. E obviamente que muita gente levou isto como otimismo, mas se for a ver a situação praticamente ficou a mesma. Simplesmente não ficou pior. Pronto. Depois o mercado subiu, teve uma reação bastante positiva. Depois a China retaliou, não é? Com as taxas na altura, acho que era aos 28, 38, 34% ou 38%. Depois os Estados Unidos decidiram responder e aumentando as taxas, não responder, basicamente aumentar o que eles fizeram, não é? E depois a China respondeu de igual forma e, portanto, o mercado acabou por cair e mais ou menos o meu portfólio estabilizou-se mais ou menos aqui, nos 38.221. Pronto, já houve este back and forth. Pronto, enfim, não há muito a que se lhe diga, sinceramente. Agora também veio-se a saber que nas taxas houve aqui uma exclusão. Houve aqui uma exclusão de exatamente bastantes, bastantes artigos, obviamente para não prejudicar principalmente a Apple e a Nvidia, porque parece que não, mas eles vendem muito para lá, mas quer queiram, quer não, indiretamente vão prejudicar bastante a imagem, porque quer queiramos, quer não, a Nvidia e a Apple são símbolos americanos, obviamente que as indústrias também precisam dos componentes, mas em termos do consumidor, não é? Artigos em que vai para o consumidor final, acredito que vão ser prejudicados, porque isso também se verificou com a Tesla, se bem que não é assim uma comparação muito, mas acho que perceberam a ideia que queria passar. Portanto, pronto, vou ler só a manchete, mas basicamente ele excluiu tanto os smartphones e computadores das tarifas recíprocas, chegaram ali aos 125, acho, com um bocado, acho que aos 500, enfim. Mas pronto. Agora, estamos aqui a passar por um cenário que é com este aumento de tarifas, esta incerteza e depois também o facto de alguns países terem despejado bastantes títulos de dívida, terem vendido, fez com que subisse a yield, penso eu, a 5, 10 e 15 anos. Quando a de curto prazo está-se por longo prazo, é um indicador bastante mau. Vou ver se consigo. Se consigo vos mostrar. Não se... Ok, pronto, está aqui. Mais ou menos. Portanto, como podemos ver, isto subiu e bastante, o que acaba por ser um sinal bastante negativo, como vocês podem ver. O que é que fez com que isto acontecesse de certa forma? No fundo, os Estados Unidos colocaram tarifas nos seus parceiros económicos, parecendo que não, mas são aliados parceiros, o Japão, a Europa. Não quer dizer que prontos, mas temos sempre mantido lado a lado durante vários anos. E decidiu colocar essas tarifas. Obviamente, as pessoas não, o governo, como representa a população, neste momento, tem que ter uma resposta bastante rápida e acho que fez pronto, tinha que fazer o seu trabalho.
e tem que responder de alguma forma. E o que é que eles fizeram? Como neste caso o Japão tem vários títulos, decidiu vender alguns, o que fez com que subisse bastante a yield e obviamente ao mesmo tempo desvalorizasse o dólar. Ele obviamente que nenhum governo gosta desta situação, não é? E decidiu suspender. Pensou que a China também chegou a vender alguns, até podemos ver, até posso aqui mostrar. Países. Acho que os maiores é mesmo o Japão e. Pronto, Japão e a China. Pronto. Como podem ver aqui, Holders of US Debt. Está um bocado desatualizado. Tentar. Deixa eu ver se está mais atualizado. Nem sei. Mas pronto, é só também para ter aqui uma ideia. Pronto, vamos pegar aqui no 2020. Mas em princípio, obviamente, pode haver aqui algumas flutuações, mas sim, o Japão e a China possuem. Exato, mas o Japão é certo que ainda possui mais. O que é que o Japão fez? Começou a vender. Pronto. E isto é muito mau, obviamente, não é? Porque isto depois, esta dívida tem que ir para algum lado, não é? E depois tem que ser paga de alguma forma. E lá está. E a forma, e foi bastante inteligente de retaliarem, principalmente o Japão, foi mesmo fazer isto. Portanto, isto tudo, sinceramente, não sei explicar. Mas pronto. Como podemos também ver pelo portfólio, se compararmos aqui os valores do mês do último episódio, tive aqui 42.574, um lucro aqui nos 5.271, obviamente depois foi baixando, mas estabilizou mais ou menos nos 4.000, 4.500, 4.800 e como vocês podem ver neste momento estou nos 38.221, portanto estamos a falar de uma queda bastante grande, de uma perda bastante grande de capital, já era bastante, acho que já era um bocado certo que isto iria acontecer tendo em conta as posições que eu tenho no meu portfólio, porque parecendo que não, mas tem sempre algum risco. E obviamente que esta incerteza toda económica pode levar a algumas situações macroeconómicas, como por exemplo uma recessão. Há quem diga que já estão, há quem diga que estão muito perto, mas o que é certo é que também quem sofre sempre é o consumidor final, com estas taxas, porque sinceramente, enfim. E o tipo de investidor e o tipo de posições que eu tenho são posições, obviamente, com algum médio e elevado risco, e a situação foi bastante normal, tendo em conta esta situação macroeconómica. Como, por exemplo, os BDCs Blue Owl, FS, KKR, Blackstone, Capital Southwest Corp, ARS, exato, os BDCs, obviamente, que em recessões não se portam muito bem, porque, obviamente, são empresas que trabalham no segmento das pequenas e médias empresas e sabemos muito bem que em recessões, pronto, quando as empresas tentam financiar no mercado, o mesmo se passa com nós, por exemplo, quando queremos comprar uma habitação, portanto, os juros, as taxas de juros estão muito elevadas, depois a mensalidade é muito grande e, por vezes, das duas uma. Ou é bastante difícil nós próprios contrairmos o crédito, porque possivelmente pode não ser aprovado devido à taxa de esforço, muito derivado aos juros, não é? Ou então o facto de termos o crédito e a mensalidade subir bastante, se tivermos, obviamente, uma taxa variável, não é? Normalmente pensou que a grande maioria das pessoas tem taxa variável, agora já é mista, não é? Muita gente já utiliza a mista, que é fixa durante, penso eu, 1, 2, 3, 4 anos e depois passa para a variável e depois, muitos dos poucos casos, têm uma taxa fixa. Isto se passa um bocadinho com as empresas, não é? Pequenas e médias querem crescer o seu negócio, querem crescer o seu volume porque pretendem expandir portanto, ou porque há muita procura e querem expandir, portanto, os equipamentos, os recursos humanos, o seu negócio, no geral, e obviamente tem que buscar sempre financiamento, e obviamente buscando esse financiamento vai ser alto, elevado as taxas de juros, isso é obviamente que é muito mau, porque podem, lá está, como o nosso consumidor, podem não conseguir o crédito aprovado, podem só ter a possibilidade de pedir uma parte e não conseguir fazer o trabalho da melhor forma. Isso é um bocado que se passa com, portanto, as pequenas e médias empresas. Já as grandes empresas, por norma, como possuem, portanto, reservas de caixa já bastante elevadas, conseguem aguentar durante algum tempo. Obviamente que não é infinito o dinheiro, mas
conseguem sempre dar, consegue ser ligeiramente mais fácil. Depois temos também as grandes empresas, como por exemplo a Pfizer e etc., que têm grandes dívidas e obviamente que a taxa variável, e quando os juros sobem, obviamente que essa dívida, em vez de custar X, vai custar X mais Y, o que depois acaba por ser sempre prejudicial, porque além destas despesas que eles têm, também têm outras mais. Portanto, é o que eu digo, nestes ambientes de recessões, inflações, normalmente um, um, é tudo muito complicado, daí no geral, pronto, um, terem uma performance bastante negativa, se bem que a Pfizer é um bocadinho diferente, tendo em conta, pronto, é o segmento das farmácias, também já, os Estados Unidos já ameaçaram também com introdução de taxas, enfim. Penso que também foram das taxas excluídas, também penso eu que foi os medicamentos, mas não tenho bem a certeza. Eu sei que foi logo, eu queria encontrar aqui, se pelo menos eles, exato, eles excluíram os smartphones e computadores. Obviamente que aqui é um bocadinho para proteger a Nvidia e a Apple principalmente, mas indiretamente eu acredito que a Apple vai sofrer bastante. Sofrer bastante, não sei se vai ter, acredito que não tenha, não é? Obviamente que eu estava aqui a comparar um bocadinho com a Tesla, mas acho que não se pode comparar, acho que é diferente. Mas pronto. Agora, a minha estratégia vai mudar para quem tem acompanhado ou para quem está a ver pela primeira vez. Eu tenho reforçado algumas empresas que neste momento, durante este ano, foram aqui a Ars Capital Corp. Vou continuar a apostar nesta empresa, principalmente fazendo, pronto, continuando a fazer esta estratégia DCA, também aproveitando um bocadinho para descer o preço médio, está aqui nos 21,87, também aproveitar o facto do dólar estar bastante baixo, e o euro-dólar. Pronto, está aqui no 1,14, portanto é uma coisa muito grande. Como podemos ver, o euro valorizou, neste caso é mais alto, quer dizer que o dólar desvalorizou bastante em relação ao euro, daí o euro aumentar, pronto. E como podemos ver, também quero aproveitar esta situação ao máximo para reforçar as posições. Portanto, a RCC será para manter. Eu também durante este ano fui investindo aqui na Ritmo. É uma posição que tive a repensar bastante a minha estratégia e os MREITs neste momento, tendo em conta esta venda dos títulos de dívida e o facto desta situação já está a continuar durante algum tempo. Também não estou a prever um corte. Se houvesse uma previsão de um corte das taxas de juros, obviamente continuava aqui a forçar na Ritmo. Tendo em conta o cenário atual, pensou que vou manter esta posição, vou manter em hold. Não quer dizer que não seja uma má opção, tendo em conta também a sua desvalorização, 22%, poderia aproveitar, obviamente se fizesse sentido, mas acredito que será mais seguro investir noutras, mas lá está, não há garantias, pode até ser uma aposta errada, mas é o que é. Portanto, também a Realty Income era uma posição que eu tinha reforçado desde janeiro, já parei, portanto o último mês que investi foi o mês de março, o mês de abril já não investi mais na Realty Income porque acredito que existem empresas mais atrativas neste momento. O que é certo é que em princípio irei investir aqui na ARCC e estou a pensar em investir na Blue Owl e Blackstone, portanto serão mais ou menos estas empresas que eu irei investir, ou então, em último caso, irei abrir uma nova posição, ou no Barings ou no Hercules, mesmo pelo facto do preço ter baixado e muito. Mas depois disso também vou repensar, mas os MREITs para já vou suspender, se bem que na altura a Arbor Realty Trust já cheguei ao objetivo e estou a ter uma queda bastante grande, aqui nos 30%. Vou tentar, obviamente, fazer o melhor, não é? E a ver se no futuro consigo recuperar. Mas pronto. Era isto que eu queria partilhar em termos de posições. A única que se tem mantido, de facto, resiliente aqui é a Altria, mas também a Europa. A Europa também suspendeu as taxas que iam lançar. Mas vou ter que ver. Aquelas taxas.
Exatamente, também suspende as tarifas com os Estados Unidos acho que foram mais ou menos a 1300 artigos, acho eu, e um deles era o tabaco aquecido, por isso eu já vou levar no pelo. Uh, Exato, era isto que eu queria dizer. No aço e no alumínio, estava a faltar. Exatamente, pronto. Pronto. Portanto, basicamente era uma resposta. Vamos ver. Vamos ver o que é que isto vai dar. Está uma confusão, meu Deus. Portanto, a Altra tem-se mantido aqui até bastante forte. Vamos ver. O mesmo se passa aqui com a British American Tobacco. Se me perguntassem que isto poderia acontecer, sinceramente não era. Nunca pensava neste cenário. Depois o Banco Inter também é uma posição bastante sólida neste momento, que até pronto, no fundo tem levado aqui o meu portfólio para cima. E por aqui fora são os BDCs dos Emirates que pronto, levaram aqui muito no pelo. A Blue Wall tinha aproveitado para comprar e baixar o valor do meu portfólio. Baixar aqui o valor médio da posição. Porque neste momento há uma valor média aqui nos 15,20 e neste momento está a valer aqui os 13,28. Portanto, vou aproveitar, daí eu também querer aproveitar esta oportunidade para baixar bastante o meu preço médio. E depois temos por aqui fora, por aqui baixo, os meus BDCs, que como podem ver tiveram uma queda bastante grande, mesmo devido ao seu segmento. Depois temos aqui a Pfizer, pronto, é um bocadinho diferente, mas também lancei um vídeo há pouco tempo do que é que podemos esperar desta empresa, de algumas dificuldades, não é? Também é a sua grande dívida, obviamente que esta incerteza toda não vai ajudar na situação. A Arbor Realty Trust está a passar assim um momento mais crítico. Sinceramente há uma forte possibilidade, já venho dizendo isto há há algum tempo, que pode, eu acredito mesmo que sinceramente haja aqui um corte de dividendos. Vamos ver. A RCC, pronto, é um BDC já bastante antigo, com bastantes anos, já passou por várias crises, muito piores, não quer dizer que esta, acho que também vai caminhar para lá, mas vamos ver. E depois, pronto, temos aqui as empresas portuguesas, Realty Income, a Verizon também tem tido, na altura foi mais ou menos na época do Covid que eu comprei a Verizon, daí neste momento era 33,38 do meu preço médio e está, portanto, a ser transacionada a 43. Eu também estou aqui a ter uma valorização bastante grande. Também estava no meu intuito reforçar esta posição, não muito, mas talvez mais 1000 euros, mais coisa, menos coisa. Mas lá está, depois vão surgindo oportunidades melhores, umas que eu acho que são, mas depois lá está, só no futuro é que realmente vemos se faz sentido ou não e se resultou ou não. Para já, sinceramente, não resultou, pelo menos a curto prazo. A minha aposta da Pfizer, pelo menos, não foi aquela que pretendia. Numa primeira fase foi, por calção, o meu preço médio já era bastante alto, estava mais ou menos uns 32, 33 dólares. Eu consegui baixar para 28. No entanto, houve ali uma fase que até estive a ganhar e foi mais ou menos esse o objetivo. Obviamente também não esperava que fosse a curto prazo, porque a Pfizer a 28 dólares não estou a ver, sinceramente, nem para 2026, então agora muito menos. Mas pronto, é o que é. Obviamente que agora vou esperar que daqui a 5, 10, 15 anos consiga ter algum retorno, porque lá está, o meu objetivo é sempre a longo prazo e depois, como a Pfizer também paga dividendos, vou tentar também realocar esse dinheiro para outras empresas e é assim como o que hei de fazer das melhores das hipóteses. Pronto, e depois temos aqui a Ritmo, e depois temos aqui mais algumas posições, mas são bastante minoritárias, mas podemos ver que no geral tem tido aqui uma performance bastante negativa no geral, no meu portfólio, pronto. No entanto, consigo aqui manter um lucro marginal de 233 euros. Pronto, também não sei, já partei aqui um bocadinho qual é a minha estratégia em termos de investimento. Vai mudar ligeiramente, não vou vender nenhuma posição. Portanto,
agora é guardar e ver e ter atenção como é que o desenrolar desta situação, porque sinceramente a tendência acho que é para piorar, mas pronto, vamos ver. Não era nada que acho que pensou que toda a gente que tem acompanhado desde que o Trump foi eleito e o seu discurso, penso eu que acabaria por não ser surpresa nenhuma esta situação que está-se a passar agora, pelo menos eu até, pensou com um vídeo eu até disse, se isto chegar ao mesmo negativo já não é nada estranho, porque tendo em conta o seu discurso já podia levar a isto e a sua estratégia, aquilo nem se pode dizer estratégia, o que é. Mas pronto, vamos ver. Agora, da XTB também já reparei que eles adicionaram aqui o Jape, já adicionaram aqui finalmente os ETFs que eu tenho, eu criei no fundo a Interactive Broker, porquê? Porque a XTB ainda possui aqui, não possui ainda algumas ações, muitas das posições que eu gostava de investir eles ainda não possuem, se bem que já adicionaram aqui o JACP e o JAPE, portanto já estão aqui disponíveis para investir, foi um dos motivos que me levou, mas já adicionaram, que eu reparei, portanto já adicionaram. Exatamente, adicionaram os dois, pronto, mas continuarei a investir na Interactive Broker nestas mesmas. Porquê? Porque, pronto, no fundo dá continuidade às posições que já estão lá e depois ao mesmo tempo porque existem muitas outras que ainda não estão disponíveis, como por exemplo a Morgan Stanley Direct Lending, por exemplo, são muitas, há muitas outras que ainda faltam adicionar, como vocês podem ver não tem. Portanto, isto vai sempre, enquanto a XTB não for o mais completo possível, eu não vou conseguir investir nesta plataforma, infelizmente, porque eu gosto bastante. É bastante o ITT para quem está aqui a começar a investir. Mas pronto, também é sempre importante analisar as taxas, não é? Porque eles têm uma taxa de conversão de moeda e é que ganham a grande parte do seu, pronto, do lucro. Estava aqui a pensar se era possível. Pronto. Se o mercado tivesse aberto, eu mostrava. Pensou que eles têm uma taxa de 0,5 na conversão. Pronto. Portanto, partindo aqui já para a Interactive Broker, ao contrário da XTB, estou aqui a ter uma perda bastante grande, 71,95 euros. Se olharmos aqui nas minhas posições, pronto, tem aqui o JACP e o JAPE. A maior perda, obviamente, que é no JACP, de 57 euros, e no JAPE de 9,17 euros. Já foi aqui confirmado dividendos de 3,49 dólares, depois serão convertidos em euros. Em termos de dinheiro em caixa, tem aqui 16 euros, só que lá está na Interactive Broker, não podemos investir aos 10 euros de cada vez, a quando da XTB que é um bocadinho diferente, porque aqui paga-se por cada ordem de compra, na XTB paga-se na taxa de transição da moeda, e pronto. Vou continuar a manter esta plataforma, apesar de um dos objetivos de me ter levado a Interactive Broker foi mesmo as ETFs, mas pronto. Mas existem muitas outras empresas que não estão disponíveis. Agora, o que é que eu posso dizer? Vou continuar a investir aqui 200 euros mensalmente, focado sempre também no JACP, para depois tirar aqui uma rentabilidade já bastante prontos. Está a tirar aqui uns dividendos mensais já na ordem dos 10, 20 euros. Depois, chegando mais ou menos a isso, depois irei reformular a minha estratégia, mas para já irei manter. Agora também estive aqui a ver se de facto depois também podia partir aqui para algum BDC, porque temos aqui a Golu, por exemplo, a Six Street também é um BDC bastante interessante, pelo menos estes dois, a Golu e a Six, até podia equacionar, tendo em conta esta situação toda, mas vamos ver. Portanto, a Interactive Broker é isto, só tenho para já 415 euros, também pronto, estou aqui a investir já há bastante pouco tempo, mas a seu tempo pronto, isto irá no fundo evoluir e espero que consiga recuperar. Mas se olharmos aqui em termos de performance, isto foi sempre uma em queda livre. Pronto. Acumulado do ano. Pronto. Isto foi sempre aqui uma
pico máximo foi aqui nos 451 e depois foi sempre a descer. Pronto. Portanto, em termos do meu portfólio, é isso que eu posso partilhar convosco. Também se quiserem partilhar quais é que são as empresas que vão investir, também seria engraçado. E pronto. Agora, o que é que eu posso vos mostrar mais? Também já sabem, se quiserem se inscrever na XTB, ainda tenho um link disponível. Pronto. No Tracker Dividends, pronto, é sempre esta situação que, obviamente, que com os dividendos que eu recebo, há uma coisa muito negativa que eu vou sofrer, que é os dividendos que eu recebo. Como o dólar a comprar sou beneficiado, mas a receber os dividendos, como os dividendos são pagos em dólares, depois quando é convertido para euro, como o euro vale mais que o dólar, irei receber menos euros. Portanto, para a minha estratégia de dividendos, irei perder bastante dinheiro por causa da transição da moeda. Daí muita gente perguntar porque é que não investes em dólares. Pronto, poderia investir porque faria mais sentido, mas no final depois também iria ter que trocar os dólares para euros, portanto, no fundo, obviamente não é igual, mas a situação acabaria por ser um bocadinho semelhante. E pronto, era isto que eu queria apresentar, esta situação toda. Também, se quiserem falar do que é que vocês acham desta situação, se têm vendido, se têm simplesmente colocado dinheiro em pausa em termos de investimento e ver o que é que isto vai dar, também não será muito errado essa estratégia, porque está tudo sinceramente muito incerto. Mas pronto, da minha parte é tudo. Espero que tenham um excelente domingo. Já sabem, descansem bem, aproveitem, está um bom tempo lá fora para sair um bocadinho de casa, dar uma caminhada se assim quiserem. Se não, também ficar em casa também não tem mal nenhum, porque nós precisamos de ter as baterias todas recarregadas para o início da semana, porque vai ser uma semana dura. Mas se bem que temos este feriado na sexta-feira, portanto, finalmente já chegaram aqui os feriados. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até ao próximo episódio. Muito obrigado.